noite. Vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos oriente em todo esse momento. Santíssimo Deus, muito obrigado por tua graça, por teu amor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos assistido em nossas debilidades. Nos ajude, Pai, nesse momento, que venhamos de fato a aprender tua palavra, não somente para acumularmos material intelectual, dados, mas que o Senhor nos oriente nesse momento para que venhamos verdadeiramente aprender como viver segundo a tua boa vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Abençoe também a mim, me dê forças para me comunicar com clareza a tua palavra. É isso que te rogamos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, boa noite. Alguns irmãos aqui me conhecem muito bem. Estudei no Antioquia, me formei, mas eu tenho visto algumas pessoas que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer. Então, para você que não me conhece, meu nome é Mateus. Eu sou pastor da Igreja Bíblica de Morada Nova. Agora, em fevereiro desse ano, completaram 3 anos que a gente está lá. Deus tem sido muito bondoso com a nossa igreja. Estou lá junto com mais 2 pastores. O pastor... Muito obrigado. Não, tá bom. O pastor Micael, que também é lá do Praia, e o pastor Felipe, que é um filho da igreja. Deus tem abençoado ali, o trabalho tem ido bem, tem crescido para a honra e glória do nosso Deus. Então, se você diz assim, rapaz, cadê o Mateus? Nunca mais vi ele, porque eu fui embora da região aqui. Mas todas as vezes que estou de férias, o Senhor tem abrido a porta para que eu esteja novamente aqui, tenha um tempo com a minha família. Dessa vez o pastor Ricardo pediu para que eu estivesse aqui com os irmãos ministrando a palavra de Deus. Eu aceitei, quando eu aceitei eu adoeci muito, eu estava meio gripado, só que Deus sabe de todas as coisas, então vamos tentar passar por cima disso e aprendermos da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho um passado nesta região, mais precisamente no Preá. Então é muito familiar para mim tudo que é comum. Por exemplo, agora eu estou no sertão, mas o cenário do sertão não é comum para mim. Não é natural eu ver aquela vegetação seca de caatinga. Não, para mim, natural é olhar para um quintal e ver um cajueiro, ver a beira do mar, ver barcos, ver canoas, enfim. Quer que eu tá dando microfonia? Muito bem. E isso foi durante toda a minha vida estabelecido. Durante toda a minha vida eu tive contato com essas coisas e eu tinha muita curiosidade de conhecer as coisas que me rodeavam. E como eu morava de frente à praia, era muito interessante ver o cotidiano dos pescadores. E eu gostava muito de observar com cautela as coisas que os pescadores carregavam. E eu lembro que era muito comum na minha infância eu olhar para a praia e ver um pescador saindo de sua canoa, depois que ele já tinha colocado a canoa para cima, não estava mais dentro do mar, com um grande pedaço de ferro pesado. Ele ia arrastando aquele pedaço de ferro. E eu perguntava, pai, o que é aquilo? O pai dizia que era a âncora do barco. A âncora do barco, ela era, como vocês bem sabem, e é um instrumento que é utilizado para prender o barco quando o barco para em determinada posição. Normalmente, a nossa pescaria nessa região é uma pescaria que se dá em marambais, que são uma espécie de ecossistema artificial montado no lugar. Então, se você parar muito distante dali, ou se você ficar navegando, você não consegue pegar o peixe muitas vezes. Então, você tem que parar a embarcação. Além disso, a depender das condições climáticas, do vento, a depender do mar como ele esteja, é necessário ter um instrumento que prenda a embarcação ao solo para que ela não saia errante de modo a gerar algum tipo de prejuízo. E essa figura da âncora é uma figura muito cheia, repleta de significados. E ela é uma figura que assume, que recebe uma conotação ainda mais sublime quando a gente percebe que, em muita medida, se nós fôssemos comparar o que Cristo é para nós acharíamos paralelos exatos na figura da âncora. Portanto, nessa noite eu gostaria de abordar com os irmãos essa ideia. E nós vamos fazer isso da seguinte maneira:
Primeiramente, eu vou apresentar para vocês como a Bíblia nos mostra que Cristo é a nossa âncora. Depois disso, no segundo movimento, eu vou apresentar para os irmãos o que significa estar ancorado em Jesus. E por fim, eu vou finalizar essa peça oratória aqui com algumas aplicações para a nossa vida. Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo de número 6, versículos 18 a 20, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, nesse contexto, essas palavras, elas são direcionadas a irmãos vacilantes, a irmãos que tinham sua fé provada por tribulações, por ameaças físicas, por falsas doutrinas, e todo esse contexto de dificuldade estava gerando em alguns irmãos a tendência de um desejo por escape, um desejo por desistência. Eles estavam querendo retornar, retroagir, eles estavam querendo abandonar a fé que receberam, eles estavam querendo deixar para lá as verdades do Evangelho e talvez retornar para um sistema de religião que era mais aceito socialmente, que é o judaísmo. Nesse sentido, quando o autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele escreve essa carta, ele está convidando aqueles irmãos a considerarem que a sua fé, ela não é uma daquelas realidades abandonáveis, ela não é uma realidade que pode ser deixada para lá, ela não é um uma coisa que pode simplesmente ser deixada de lado sem nenhum tipo de consequência. Porque fazer isso, em muita medida, é não somente um atentado contra as Escrituras, contra Deus, mas é um atentado contra aquilo que é razoável, aquilo que é racional. Quando então ele vai gerando sua argumentação, ele vai mostrando, desde o capítulo 1, a supremacia, a soberania, a posição de elevação de Cristo em relação a todo o sistema judaico. Tudo aquilo que é apresentado no Antigo Testamento é colocado como que sendo secundário em face da presença gloriosa de Cristo. E quando nós chegamos no capítulo 6, ele vai iniciar apresentando uma ideia muito difícil de você imaginar, que na verdade não é nem possível de acontecer, que é uma pessoa que tem o conhecimento do Evangelho e vive na prática do judaísmo retornando para esta. Então, depois de dar esse exemplo muito difícil até de se explicar, o autor ele vai terminar apresentando essa esperança, mais precisamente no final do capítulo 6, na parte B do versículo 20, ele vai dizer novamente o seguinte: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele então vai nos apresentar uma esperança que é superior a condições adversas na vida, uma esperança que é superior a problemas, uma esperança que é superior a qualquer sistema religioso, inclusive o judaísmo. E esta esperança tem nome, e o nome da esperança é Jesus. Jesus, portanto, ele é colocado aqui num patamar elevado. E ele não somente eleva Cristo, mas ele usa uma ilustração marcante para que fique claro qual a posição, portanto, que ele tem na nossa vida. Cristo aqui é apresentado como a âncora da alma do crente. Nossa alma, ela então está
presa nesse mundo, vinculada a essa terra, limitada nesta realidade, por causa da presença de Jesus. Isso aqui é a diferença de um crente verdadeiro para um crente falso. Um crente falso, ele vem para a igreja. Um crente falso dá o dízimo. Um crente falso, ele canta louvores, às vezes ele até chora no louvor. Um crente falso, às vezes chega até o ponto de subir ao púlpito e pregar. Mas a diferença de um crente falso para um crente verdadeiro não está naquela performance, naquilo que ele faz, nas coisas que ele acaba construindo visivelmente. A diferença de um crente verdadeiro para um crente falso é que o crente verdadeiro, ele está com a alma ancorada em Jesus. E eu gostaria agora de explicar para os irmãos como isso altera a nossa vida. Porque este fato de termos nossa alma conectada com Cristo vai trazer para a nossa vida pelo menos 4 benefícios. E o primeiro desses benefícios é a limitação. Os que já tiveram a oportunidade de viajar num barco que foi ancorado, sabem de uma coisa: quando você joga a âncora no mar e ela finca ali suas arestas na terra, existe um limite de até onde o barco vai. E esse limite normalmente é definido pela corda que liga a âncora ao barco. Então, normalmente os pescadores fazem o seguinte: eles vão até certa distância, jogam a âncora e depois esperam a corrente levá-los até o ponto que eles querem. Eles vão liberando corda até que no ponto certo eles prendem a corda ali e dizem: essa é a distância ideal. Então, uma âncora, ela faz isso, ela limita a embarcação. Então, se Cristo é a âncora da nossa vida, nós podemos ter esta certeza: nossa vida, ela passa por limitação. E a palavra limitação, hoje em dia, é uma palavra que traz consigo uma conotação negativa. Nós não queremos limites. Nós já cantamos nos anos 90, no final dos anos 80, que nós não deveríamos nos reprimir. Não se reprima, não se reprima. Você ouviu isso aí já? A gente não quer que ninguém imponha até onde eu devo ir ou não. Então, a ideia de limitação, por vezes, é uma ideia que carrega consigo uma conotação muito negativa, como se o limitado fosse sempre aquele que é pior em relação àquele que é plenamente livre. É por isso que muitas pessoas hoje têm fugido de muitas instituições. Por exemplo, o casamento, ele limita, não é? Você não pode andar namorando com várias mulheres ou com vários homens. Um emprego limita. Eu não posso viajar para onde eu quero fazer. Não, eu tenho uma carga horária. Eu ter uma igreja limita. Eu não posso ter a fé que eu quiser. Por quê? Porque aqui existe um padrão que todos vão concordar de alguma maneira para que exista aqui unidade. Então, nós temos muitos elementos na nossa vida que nos limitam. Por exemplo, a maioria aqui é heterossexual. Eu espero que todos, na verdade. O que é heterossexual? O que é que você faria se descobrisse que seu filho é heterossexual? Então, heterossexual é alguém, no contexto atual, que gosta da pessoa do sexo oposto. Então, é um homem que gosta de mulher, ou uma mulher que gosta de um homem. Só que quando você assume para si a heterossexualidade, você está limitado. Por quê? Porque eu não posso namorar com outro homem. A mulher não pode namorar com outra mulher. Então, existem muitas coisas que nos limitam. E a nossa sociedade, ela odeia isso. Nós não queremos ser limitados. Mas Jesus, ele é um fator limitante. Ele limita até onde o barco que é a nossa alma vai. E você pergunta então, isso é bom ou é ruim? É ótimo. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Você já ouviu falar de Hitler? O grande político alemão que ceifou 7 milhões de vidas só de judeus na Segunda Guerra Mundial. A gente olha para a história de um homem como esse e diz, isso não era para estar vivo. Qual a diferença de Hitler para você? É que tem alguém lhe limitando. É que tem alguém que não deixa a gente executar a potencialidade do mal que há em nós. Existe alguém que está segurando a nossa mão
não para nos impedir de ser feliz, mas para nos colocar no lugar onde de fato seremos felizes, completos, cheios de vida. Então, esse é o primeiro benefício. Quando nós estamos ancorados em Jesus, nós somos limitados. E que bênção é saber disso. Mas esse não é o único benefício que poderíamos listar. Porque quem está ancorado em Cristo, além de ser limitado em relação ao mal, é também alguém que desfruta de segurança. A depender das condições climáticas que a embarcação esteja enfrentando, quando os pescadores jogam a âncora, eles estão se protegendo. Por quê? Porque a âncora impede que o barco ele ande desgovernado, a ponto de colidir com outros barcos. Ela impede que o barco se choque com pedras. Ela impede que o barco que está preso nela seja arrastado pela maré e destruído pela força dos ventos. As ondas então podem aumentar. O vento pode soprar, mas o barco que está ancorado numa âncora firme e segura, ele poderá resistir. Então, irmãos, nós vivemos num tempo assim. Se você olhar para aquilo que é notícia, se você ligar a sua televisão, assistir o Jornal de Meio-Dia, que é o que gosta mais de apresentar desgraça no mundo, ou mesmo o Jornal Nacional, se você abrir a página de notícias, você vai ver como o nosso mundo ele está cheio de instabilidade. O nosso mundo é um mundo cheio de incerteza. O nosso mundo é um mundo onde parece que tudo está virando líquido, tudo está se perdendo, de maneira que eu não sei, muitas vezes, como reagir em determinadas situações, porque parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e às vezes é difícil de administrar. Ventos de más notícias, ondas bravias de dificuldades, problemas chegam até nós e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Nessa hora, como é que a gente pode resistir? Se estamos ancorados em Cristo, nós temos um ponto de apoio que pode nos segurar. Cristo, então, ser a âncora da nossa alma, nos dá segurança, porque o nosso governo pode falhar. Próximo ano tem eleição para presidente, um bocado de gente que vai fazer campanhas, esse homem aqui vai mudar o Brasil. Eles vão falhar. A minha esposa, o meu pai, minha mãe, o seu filho, pode falhar. Mas tem uma âncora que está ali firme. E pode ser uma tempestade forte, não vai arrebentar o vínculo que nós temos com ela. Pode vir um vento como nunca antes visto. Essa âncora, ela tem poder para nos segurar e nos impedir de ser arrastado pelas intempéries da vida. Em terceiro lugar, um terceiro benefício dessa âncora. Essa âncora, ela nos dá um vínculo com a terra. Você já teve a experiência de ir para o mar? É um negócio assim maravilhoso ou aterrorizante, gera terror. Principalmente se você se embriagar com facilidade, você ficar enjoado. Eu lembro que uma vez o irmão Antônio Ferreira, lá do Preá, ele fez uma lancha e ele disse assim, para inaugurar eu vou levar os irmãos da igreja tudo para passear. Eu disse, olha, eu vou. Quando chegou no meio do passeio, o cheiro de óleo, eu estava morrendo. Aí eu comecei a vomitar logo, acabou a força. Tem as fases do enjoo no mar. Primeiro é a negação, você diz assim, rapaz, eu não estou bebendo não. Depois você começa a cuspir, depois fica com depressão, e aí depois vomita. Esse é o roteiro. E aí eu lá morrendo, e eu, meu Deus, que hora é que a gente vai chegar na terra? E eu lembro que quando a lancha chegou, e a Camila foi nesse dia também, estava lá também, acho que foi nesse dia que o nosso amor ficou mais forte, os dois embriagados dentro de um barco. Eu lembro que quando eu cheguei na terra, eu peguei assim o chão e disse assim, graças a Deus que eu estou aqui. Mas é interessante, porque quando uma embarcação, ela joga a âncora na terra, de alguma forma, ela se liga à terra. Ela está conectada com a terra. E esse é o terceiro benefício que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Cristo ser a âncora da nossa alma nos dá um vínculo com esse mundo. Irmãos, você se parou para pensar, já deve ter se sentido desconectado de tudo. Parece que a gente está falando uma linguagem diferente. Parece que a gente está pregando uma mensagem impopular que não dialoga com o todo da sociedade. Se você analisar, hoje as pessoas elas não consideram mais inteligente você ser fiel à sua mulher. O que as pessoas querem hoje é trair e não ser pego. Elas não... Fidelidade é coisa de gente burra.
Hoje, nós vivemos num país em que existe um famoso jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, se você para numa blitz e você é multado e você conversa com as pessoas sobre isso, as pessoas vão dizer que você é burro, porque era melhor você ter dado R$ 50 para o guarda, R$ 100, do que pagar R$ 800 de multa. Então, nós vivemos numa sociedade que parece que está desligada daquilo que nós vivemos diariamente. Parece que a nossa fé, ela nos torna extraterrestres, aliens que vivem nesse mundo, mas que não são daqui. E muitas vezes, talvez você já ficou pensando, mas por que é que eu ainda continuo aqui? Talvez o momento de sofrimento, ele torne isso mais claro. Porque quando a gente sofre, a gente pensa, Senhor, por que você não vem logo nos buscar? Por que é que o povo de Deus, ele não vai logo para o céu? Por que é que Paulo disse assim, para mim, morrer é lucro, e ele não fazia nada a respeito? A resposta é simples. É porque aquele que considera o morrer lucro, ele só o faz se entender que o viver é Cristo. De modo que Cristo ser a nossa âncora nos liga com a terra. Nos liga com a terra de um modo específico. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós não estamos aqui vivendo a dinâmica desse século. Nós não estamos aqui conectados com o que o mundo apresenta. Mas Cristo ser a nossa âncora nos dá um motivo para estar aqui. Irmãos, muitas pessoas acordam de manhã e não sabem pelo que estão vivendo. Elas trabalham e a vida delas parece somente uma batalha incessante contra o boleto do fim do mês. Algumas pessoas, elas têm vivido uma vida de modo que o sabor da vida parece que cessou. Os aromas parece que não são mais sentidos. Parece que a graça da vida acabou. Muitas pessoas vivem assim, vivem no piloto automático, vivendo um dia de cada vez, tolerando as lutas daquele dia, sem saber o que há de ser, esperando a morte chegar. O povo de Deus não é assim. Nós temos uma conexão que nos dá propósito, significado, nos dá um motivo de viver. E o nome dessa conexão é Jesus. Eu não acordo de manhã confuso, sem saber para onde ir. Eu acordo debaixo de uma missão. Eu não me levanto da minha cama olhando para o mundo e dizendo, e agora, quem serei eu hoje nesse palco aleatório? Não. Eu olho para o mundo e sei que existe um Cristo que me dá identidade. Existe um Cristo que me diz o que fazer, como fazer e por que fazer. Quando você tem contato com crianças, as crianças normalmente perguntam muito. E chega um ponto que a gente se enche daquilo e começa a responder assim, rapaz, porque sim, não questione mais. Quando nós temos Cristo, nenhum momento, nenhuma fala, nenhuma resposta é porque sim ou porque não. Ele nos dá motivo, nos dá propósito, ele nos dá razão, significado. E por fim, eu queria listar aqui nessa segunda parte, antes das nossas aplicações, um quarto e último benefício. Vamos recapitular aqui para olhar se vocês estão pegando. Cristo, ele é a âncora da nossa alma. Isso gera, obviamente, uma série de situações, como estamos colocando aqui, isso gera benefícios. E o primeiro desses benefícios que nós listamos é que o fato de Cristo ser a âncora da nossa alma nos limita em relação ao mal. Vimos também que isso nos dá segurança, vimos que isso nos dá um vínculo com esse mundo e, por fim, em último lugar, eu gostaria de destacar que o fato de Cristo ser a âncora da nossa alma nos dá também um trabalho. Eu ia pescar muitas vezes com o meu tio e eles sempre me colocavam na parte da frente do barco e no início eu não entendia por quê. Eles me colocavam lá porque na hora de jogar a âncora eu era o responsável por jogar. E é legal, você joga aquele ferro, pá! Mas o problema é que tem a hora de puxar. E quando você puxa é muito pesado. Você vai puxando, e à medida que você vai puxando a âncora para a âncora vir para dentro do barco, às vezes é uma força descomunal que você tem que colocar. Então Cristo ser a nossa âncora é também a certeza de que nós recebemos um trabalho. O trabalho de a cada dia segurar a corda da vida e puxar a embarcação para mais perto da âncora. Para mais perto da âncora, até que, se possível, a âncora entre dentro da embarcação.
A ideia então aqui é muito simples. Quando Cristo ele é a âncora da nossa alma, quando nós levamos o Evangelho a sério, quando nós somos orientados por Jesus, nós recebemos de Deus uma missão. Essa missão não é pregar o Evangelho somente, essa missão não é somente ser obediente, mas essa missão é buscar uma aproximação de Jesus. A gente puxa a corda para Jesus estar perto da gente. A gente segura a corda com firmeza quando o vento vem, porque a gente quer chegar perto da âncora. Mesmo que nos matem, a gente não solta a corda. A gente não solta a corda. Então, irmãos, isto eu queria estabelecer com vocês. Cristo, ele é a âncora da nossa alma. Ele é a âncora da nossa alma. Mas o que é que isso significa para a minha vida? Eu gostaria então de terminar esse momento, já estabelecido esse fato, agora com algumas aplicações. Em primeiro lugar, Cristo, ele tem usado de modo real, concreto, factual, meios para nos limitar. Uma vez eu ouvi uma história de que tinha um homem, uma história inventada, ficcional. Tinha um homem que tinha um cachorro, que o cachorro fazia tudo mesmo. Disse que o que você pedisse para fazer, o cachorro fazia. Aí um dia esse homem resolveu vender esse cachorro, porque ele estava passando por um momento de privação financeira muito grande. Ele então chegou lá para um possível comprador e disse: você compra o meu cachorro? Ele: eu compro. Quanto é? Ele disse o valor. Ele disse assim: e por que é que esse cachorro é tão caro? O dono então disse: ele é caro porque ele faz o que você pedir. Aí ele disse assim: pois ande. O cachorro começou a andar com as duas pernas. Ele pôs role, o cachorro começou a rolar. Pule, o cachorro pulou. Ele disse assim: porra, agora eu vou fazer um teste final. Pegue R$50, cachorro, e compre para mim 13 bananas. Aí o cachorro pegou o dinheiro e saiu. E aí o cachorro demorou, e o dono assim encosta na cabeça. Até que ele percebeu que o cachorro não vinha. Aí ele disse assim: e o cachorro, cadê ele? Rapaz, o problema dele é esse, ele não pode pegar em dinheiro, que aí ele vai-se embora. Tem gente que é assim. Tem gente que ora assim: Senhor, me dê dinheiro. Deus está mantendo você pobre, porque você não pode pegar em dinheiro. Tem gente que acha que a doença que tem é sua maldição, mas pode ser que seja sua bênção. Às vezes a gente pensa: não, minha família é o meu problema. Você não viu minha esposa, pastor? Eu casei com ela, ela era bonita, agora está complicado. Essa esposa é a bênção na sua vida. Cristo, então, ele usa meios para nos limitar. É por isso que quando eu passo por privação, eu não tenho que sempre imaginar que é maldição. Às vezes eu tenho que imaginar que é essa mão de Cristo que poda, que molda, que modifica, que faz aquilo que havia se perdido ser novamente restaurado. Irmãos, eu tenho aprendido que muitas vezes o nosso pecado, o pecado que a gente insiste em praticar, aquele pecado que nos magoa, aquele pecado que não temos condições de vencer, aquele pecado pelo qual nós imploramos por graça, mas a graça não vem. O pecado, muitas vezes, ele é um instrumento na mão do Senhor para impedir a nossa perdição. Não que o Senhor nos leve a pecar. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas talvez o Senhor ainda não te deu vitória na sua batalha, porque Ele quer ver você de joelho no chão. Eu conheço um autor, qual gosto muito, chamado C.S. Lewis. Ele tem uma figura muito interessante para falar disso. Ele diz que muitas vezes Deus nos tirar as coisas é Deus se humilhar. Como assim Deus se humilhar? Muitas vezes Deus tira de nós nossa reputação, tira de nós nossa família, tira de nós o nosso emprego, nossa condição financeira, e nós perguntamos: por que, Senhor? E a resposta é que Ele está se humilhando. Por quê? Porque Ele está se fazendo o resto. Ele está se fazendo aquilo que sobrou. Para quê? Para que você não tenha para onde olhar, senão para Ele. Às vezes Cristo vai lançar alguém no fundo do poço para que a pessoa não tenha outro lugar para olhar, senão para cima. Entenda então esse fato. Entenda isso com precisão. Nem tudo de ruim que está acontecendo com você é maldição de Deus.
Pode ser que o seu problema, sua luta, sua dificuldade, pode ser que aquilo que você tanto quer superar seja a bênção que Deus tem para você. Além disso, nós devemos confiar somente em Cristo para limitar o nosso mal. Irmãos, se a embarcação está sendo levada e a âncora é arrancada do chão e o pescador tenta descer na água e segurar o barco, sabe o que acontece? O barco arrasta ele. Quando você não entende que Cristo é aquilo que está limitando você, você começa a fazer afirmações que um crente não pode fazer. Você começa a dizer assim: eu nunca trairia minha mulher. Você começa a dizer assim: eu nunca roubaria o meu patrão. Você começa a dizer assim: aquela pessoa está fazendo isso, mas eu nunca faria isso. Nessa hora, quem está no comando é você. E quando você acha que você pode limitar o seu mal, essa é a hora da sua desgraça. Irmãos, nós não devemos olhar para o pecado encarando ele de peito aberto, dizendo: pode vir que eu seguro. Nós não devemos olhar para as tentações, para a atuação de Satanás e dizer: ele pode fazer o que quiser, eu vou ficar de pé. Mas quando a gente ouve sobre o pecado, a gente tem que cair de joelho tremendo e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se não for o Senhor, amanhã serei eu o adúltero. Se não for o Senhor, amanhã serei eu o ladrão. Se não for o Senhor, Deus, amanhã serei eu aquele que está sendo excluído na assembleia, considerado como gentio e publicano. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou padecendo, eu estou destinado, fadado à destruição. E é por isso, Senhor, que eu olho para o pecado e eu clamo dizendo: me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Além disso, irmãos, nós devemos descansar na segurança que Cristo oferece. Somente Ele deve ser a nossa segurança. Talvez você está muito confiante porque você tem uma cifra de dinheiro muito alta no banco. Talvez você tenha um trabalho que parece que não tem como dar errado. Talvez você articulou um projeto que obviamente dará certo. Você então está tranquilo. Você está tranquilo porque você sabe que aquilo em que você está envolvido vai prosperar. Isso é tolice. É aquilo que o Senhor Jesus falou. O homem, quando acha que está com os seus celeiros fartos, às vezes ele ignora que o Senhor pode dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O homem então não pode confiar em nada que não Jesus. E aqui eu tenho que direcionar uma palavra especial para talvez você que está chegando aqui e não conhece o Senhor. Talvez você pode achar que a sua boa saúde é a sua segurança. Talvez você pode achar que a sua habilidade é a sua segurança. Você então olha para a vida e diz: eu estou bem. A Bíblia diz assim: tu, Deus, certamente os põe em lugares escorregadios e logo eles hão de resvalar, de deslizar o pé. Qualquer pessoa que tenha um objeto que é o motivo de você dormir à noite tranquilo, que não se chame Jesus, está sustentando um ídolo, está sustentando um protótipo, uma imitação barata de Deus que vai falhar. Você então tem que ter confiança, ficar tranquilo, mas somente em Jesus, porque você pode confiar na proteção de Deus. Deus tem meios para te guardar. Esta âncora não é uma âncora que há de ser arrancada quando as coisas piorarem. Deus tem meios para lhe guardar. É muito importante você entender isso. É muito importante você clamar a Deus não da perspectiva de um derrotado, mas mesmo que o diagnóstico ele seja definitivo da perspectiva médica, mesmo que a obra esteja condenada por engenheiros, arquitetos, mesmo que todo o trabalho ele pareça ser um acúmulo de inutilidades e tudo esteja perdido, mesmo assim você tem que entender que existe alguém em quem eu posso confiar. Existe alguém em quem eu posso depositar minha confiança, porque Ele pode me guardar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, antes de vir aqui para Antioquia, eu fui para o Juazeiro do Norte. E a igreja que me colocaram lá, porque todo seminarista tinha que ir para uma igreja,
Era uma igreja que ficava num bairro periférico, era perigoso lá. Na verdade, todo dia tinha um assalto no caminho que eu fazia até a igreja. Aí eu ficava orando para o assalto ser antes ou depois de mim, porque senão ia ser eu, o assaltado. E eu lembro que naquela época eu gostava muito de cantar uma música que tinha a letra assim: Jesus, desde aquela cruz em que o Senhor morreu, que sacrifício, que pesar, compara-se ao seu. Ó meu Senhor, irei, só me acompanha, aceito a tua vontade, só me sustenta. Corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti. E é isso, quando a gente vai, a gente pode dizer: só me acompanhe, Senhor. Se o Senhor estiver comigo, o faraó pode se levantar com o povo egípcio. Se o Senhor estiver comigo, as nações podem se amotinar e gerar uma grande confusão. Se o Senhor estiver comigo, os inimigos podem se colocar na porta da minha casa. Se o Senhor estiver comigo, a destruição ela pode chegar e a morte ela pode me abraçar. Os dedos gelados da morte podem me envolver. Eu posso sentir o beijo da morte na minha face. Eu posso sentir o perigo tomando de conta de mim, o aperto se tornando quase que incontrolável. Mas ainda assim eu posso confiar. Porque o Senhor que nós confessamos, o Cristo que nos dá segurança, Ele tem meios para nos guardar. Além disso, tudo na minha vida deve ser definido por Jesus. Eu não estou aqui por causa dele. Ele não é o meu vínculo com esse mundo. Então isso não pode ser uma frase que eu carrego para simplesmente expressar algum tipo de realidade. Mas quando eu entendo que Jesus, Ele é o meu vínculo com este mundo, minha agenda muda. Porque eu coloco Jesus em primeiro lugar em relação às minhas prioridades particulares. Minha disposição muda. Irmãos, se eu dissesse para vocês assim: amanhã, quem chegar na igreja 5 horas da manhã vai ganhar R$800. Vocês nunca iam ver um dia que a igreja estivesse tão lotada como amanhã. A gente tem um desequilíbrio de agenda muitas vezes. A gente está buscando os nossos próprios interesses, nós estamos buscando aquilo que nos satisfaz, estamos procurando meios para estabelecermos nosso legado, para estabelecermos aquilo que consideramos ser o melhor para a nossa vida. E o convite que Jesus nos faz é: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então eu não posso simplesmente falar de Jesus como um mantra, como uma expressão repetida, quase que como uma reza, mas eu tenho que viver essa dinâmica de centralidade de Cristo na minha vida. Deus é o propósito da nossa vida, é Ele que nos define. Hoje em dia nós temos a tendência de responder à pergunta: o que você é? Já apontando para a nossa profissão. Mas o que nós somos é povo desse Cristo. Ele é o fato mais importante a nosso respeito. Eu tenho que suar por Jesus. Muitas vezes nós romantizamos a vida e condicionamos a nossa vontade às missões que Jesus nos deu. Você leu a Bíblia hoje? Não. Por quê? Porque eu não tive vontade. Você vem para a igreja domingo? Eu não sei, depende, se eu tiver com vontade eu venho. Muitas vezes a gente coloca aquilo que Jesus ordena como se fosse um namorico de adolescente, uma coisinha que depende da minha disposição no dia. Então é assim: se eu estiver bem eu vou. Quando é que eu oro? Quando eu tenho desejo de orar. Só que qual é o problema? É que a gente é mau e não tem desejo de orar quase nunca. Quem é que se acorda aqui dizendo assim: rapaz, ou vontade de orar hoje? Não acontece, sabe? Não acontece. Não estou dizendo que não acontece nunca, mas isso é tão exceção que talvez você lembre de um dia em que isso aconteceu com você. Quem é que acorda dizendo assim: hoje eu vou ler a Bíblia, pelo menos um livro dela todo? A gente não tem essa vontade. E muitas vezes a gente não faz por isso, porque a gente espera a vontade chegar, quando na verdade é o nosso trabalho. Irmãos, você talvez não goste de certo tipo de comida, mas você come porque vai lhe manter vivo. Você talvez não goste do seu trabalho, mas por que você trabalha? Você trabalha para obter sustento. Então, em muitas situações, o nosso coração mau, ele vai nos distanciar de um desejo. E o que é que eu faço quando eu não estou com vontade de orar? Eu me ajoelho e oro pedindo a Deus vontade de orar.
O que é que eu faço quando eu não quero ler a Bíblia? Quando eu não quero ler a Bíblia, nesse momento eu vou ler a Bíblia para tentar encontrar no Senhor ânimo para a minha alma. O problema é que a gente está condicionando o nosso progresso a sentir algo. Eu tenho que sentir algo, hoje eu tenho que ler a Bíblia porque eu estou sentindo. Não, nós já somos adultos. Quantas vezes você amanhece de manhã dizendo assim, vontade de amar minha esposa hoje? Que é outra coisa, não sei, mas vontade de elogiar minha esposa. Sua esposa está lá no trabalho dela, ela recebe uma mensagem sua, ela diz assim, tenho certeza que essa mensagem é meu marido dizendo que me ama. Acabou o gás. Mas a gente continua, por quê? Porque esse é o mundo real. E no mundo real, nem sempre eu tenho aquela disposição de coração, nem sempre eu estou afim, nem sempre eu estou com vontade de ir para o culto. Eu lembro de uma história de um homem que estava deitado na casa dele, já era quase o horário do culto. Aí a esposa dele chegou para ele e disse assim, ei, moço, levante, você não vai para a igreja não? Aí ele disse assim, me dê só um motivo para me ir para a igreja. Ela olhou para ele e disse assim, você é o pastor, né? Então, é isso. Muitas vezes o pastor não tem vontade de ler a Bíblia, ele não tem vontade de orar. E o que é que ele faz? Ele faz ainda assim. Por quê? Porque a minha vida ao lado do Senhor não depende do que eu sinto, depende daquilo que Ele ordena. Eu não posso condicionar a missão que Deus me deu ao meu coração enganoso. O meu coração, ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que seguir a Jesus, querendo ele ou não. Porque na noite do Getsêmani, Cristo não foi para o Calvário sorrindo. Ele olhou para o Pai e disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas existe uma diferença entre o desejo e a nossa vontade. Eu posso não ter desejo de ler a Bíblia, mas a minha vontade tem que sempre ser estar ao lado da palavra do Senhor. Irmãos, nós devemos entender isso com verdade, com discernimento. Mas você deve considerar que o diabo muitas vezes vai fazer você pensar que a melhor coisa para a sua vida é você soltar a corda que lhe prende a Jesus. Ele vai dizer para você que chegou a hora de desistir. Ele vai dizer para você que você insistir é tolice, burrice. Ele vai te fazer desejar a morte. O diabo, então, vai chegar muitas vezes na nossa vida sorrateiramente e vai nos apresentar um cenário tão complexo que, por não sabermos por onde começar, parece ser melhor não fazer nada. O inimigo, então, muitas vezes ele vai tomar a mim, tomar a você e vai nos peneirar, como os evangelhos dizem. Muitas vezes ele vai nos fazer concluir que a melhor alternativa que temos é soltar a corda e desistir de Jesus. Vai ter vezes que você vai sentir vontade de não pisar mais nessa igreja aqui. Vai ter vezes que você vai sentir vontade de jogar a Bíblia para lá e dizer, ser crente não compensa. Vai ter vezes que você vai olhar para a sua vida e vai dizer, seguir Jesus é difícil demais e parece ser melhor parar. E nessas horas, algumas vezes, a nossa mão ela vai afrouxando e a corda vai saindo e nos distanciamos do Senhor. Mas eu tenho uma esperança para dar para vocês e eu gostaria de terminar com isso. Vamos para 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13. Porque nessas situações em que estamos quase soltando a corda, às vezes até em que soltamos a corda, devemos ser lembrados disso aqui. 2 Timóteo 2 e 11 diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. O negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vocês conhecem aquela música? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. No refrão daquela música ela diz assim, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Está errado, infelizmente. Eu gosto da música também, mas essa parte, em específico, isoladamente está errada. Porque ele é fiel a ele.
E o que é que isso significa? Isso significa que se um dia eu soltar a corda, eu vou perceber que o meu barco não estava preso, porque eu estava segurando a corda. Se um dia as minhas mãos vacilarem, os meus braços adormecerem e a corda começar a sair em disparada, eu não tenho que achar que o meu barco vai se desconectar da âncora que é Jesus. Porque a âncora viva se prendeu a nós de tal maneira que mesmo que a gente falhe, ele não há de falhar. Mesmo que eu esteja prestes a desistir, mesmo que eu já tenha tomado todas as medidas erradas possíveis, mesmo que eu tenha vergonha de quem eu sou, mesmo que eu tenha construído uma condição de morte, onde aqueles que me amam hão de se prejudicar, mesmo que eu já esteja colhendo os frutos do meu vão procedimento, das minhas atitudes vis, mesmo que eu esteja à beira da destruição, a um passo da sepultura, mesmo que eu me desequilibre e esteja caindo de encontro ao solo que há de me cobrir, mesmo assim, uma força maior há de me segurar. Uma força que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Um poder que supera as falhas do meu coração e diz: se nós o negarmos, Ele não nos negará, porque Ele não pode negar a si mesmo. Esta âncora que é o motivo da nossa alma subsistir, ela jamais vai se desligar do nosso coração e ela vai nos puxar para junto dela, mesmo se as nossas forças falharem. E um dia, esta ideia deixará de ser uma figura, e a ligação que eu tenho com Cristo deixará de ser uma metáfora, de modo que eu vou olhar para aquele que é, abraçar Ele e ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Essa esperança é a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma é Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, que encoraja o nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor que é tão grande e pela maneira como o Senhor tem nos conduzido a Ti. Faça essa verdade e essas verdades todas frutificarem no nosso coração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém.